Aqui no programa Louvemos o Senhor, nós temos tantas coisas bonitas para você, na solenidade da Ascensão do Senhor e o pão da palavra. Tivemos agora o pão da Eucaristia, a Santa Missa com o Padre Eduardo, e agora o pão da palavra de Deus. E a nossa casa acolhe neste domingo o Anderson Ruá, Taboão da Serra, São Paulo. Pela manhã agora, antes da missa, ele fez uma pequena acolhida a você, um momento de oração, mas agora ele vem para pregar a palavra, com o fogo, o ruá, o sopro do Espírito Santo. E nós vamos cantar com o Ministério Excelsis. Vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, nessa solenidade da Ascensão, e acolhendo o nosso querido Anderson Ruá, tá bom, da Serra, São Paulo. Levante os braços, Brasil, vamos cantar. De ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Você que usa a olhe conosco aí na sua casa. Minha alma tem sede. Não tenha medo, não tenha vergonha. De ti, ó meu Levanta Deus, os teus braços minha e eleva este clamor. Nós estamos na expectativa, na espera de um novo Pentecostes. Sopra em nós, sopra em nós, isso. Sopra em aí nós, dentro da tua casa, sobre aqueles que moram, aqueles que habitam com você, estamos sobre pessoas que você deseja orar neste momento. Sopra em nós, estenda a sua mão e peça que o Espírito Santo venha. Somos teus filhos, que possamos experimentar esta graça. Estamos reunidos em teu nome. Declare isso, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem nesse lugar. Isso nos fortalece, fortalece o que traz para nós a sua força, com o teu sua unção, o seu poder, rasgue o céu, o seu renovo. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, ó vento, ó vento impetuoso, vem neste lugar, vem sobre a vida, vem sobre a casa de cada pessoa que nos assiste neste momento. É o Espírito que vai ao teu encontro. céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Bendito seja o nome de Jesus. Que bom, meu irmão e minha irmã, que você permanece conosco. Como eu dizia na primeira fala, que bom que você não se afastou de Jerusalém. Há uma promessa para a nossa vida, e nós veremos esta promessa se cumprindo para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem. Nós somos a igreja que está nesta espera da vinda do Paráclito, porque nós precisamos da ação do Espírito de Deus em nossa vida. E eu desejo que você permaneça nesta Jerusalém, que você permaneça conosco ao longo de todo este dia. Lá no livro de Josué, capítulo 21, versículo 15, o texto vai dizer para nós assim: de todas as promessas que Deus deu ao seu povo, nenhuma delas se falhou, todas se cumpriram. Aquilo que está prometido para este dia, certamente o Senhor vai cumprir. Queridos, agora eu quero me apresentar com um pouco mais de calma a todos vocês. Que alegria nós estarmos juntos também neste dia, partilhando a palavra de Deus e nos alimentando também da Sagrada Escritura. Eu sou o Anderson, eu tenho 38 anos, tenho 11 anos de vida matrimonial, minha esposa se chama Valéria e nós temos 2 filhos como fruto deste amor.
a Clarinha, de 9 anos, e o Enzo, de 5. Inclusive, um beijão para toda a minha família que está me acompanhando. Por graça de Deus, sou fundador da comunidade Rua Adonai. Estamos em tempo de júbilo, de graça. Na próxima semana, nós completaremos 17 anos de fundação. E sirvo a Renovação Carismática Católica há 21 anos. Neste tempo, estou como secretário-geral lá da minha diocese de Campo Limpo, dentro do Conselho Estadual, articulando a Comissão da Unidade dos Cristãos. E eu trouxe do coração de Deus para a sua vida uma mensagem poderosa nesta manhã. Uma mensagem que vem de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. O Senhor nos chama a ser firmes ali na tribulação, na certeza de que este tempo de dificuldade que o Senhor permitiu que nós passássemos, que ele não seja à toa, que ele traga amadurecimento, que ele traga fortalecimento, que ele traga conversão para todos nós. Guarda isso no teu coração. Bate assim, no seu peito e faz um propósito com Deus. Diz aí para Deus e diz para você mesmo: Senhor, eu quero sair desta tempestade mais firme, eu quero sair mais forte, eu quero sair dessa tempestade uma pessoa melhor. E eu tenho a certeza que Deus vai honrar o seu propósito. Pega a sua Bíblia aí para que nós possamos ter relacionamento com as Escrituras, que possamos tocar os textos sagrados, que possamos deixar com que esta palavra fale ao nosso coração. Pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus. Nós vamos trabalhar o texto do capítulo 14, versículo 22 até o 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 33, e vou repetir mais uma vez. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Acompanhe comigo. Você, como um homem, como uma mulher de fé, permita que esta palavra, ela entre pelos seus ouvidos, que ela chegue ao seu coração, e que no seu coração ela encontre terra boa e terra fértil, onde ela possa dar ali muitos frutos. Vamos lá. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar, a sós. Ao chegar à tarde, ali estava sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Faz um propósito aí na tua casa, onde você está. Pega a tua Bíblia, beije a tua Bíblia
e através desse gesto simples, mas carregado de muita verdade, manifeste o seu amor pela Sagrada Escritura. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um trecho do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, embora pela ordem bíblica ele seja ali o primeiro evangelho, ele foi o segundo evangelho a ser escrito, isso lá pelos idos dos anos 80 do primeiro século da era cristã. Este evangelho, ele foi escrito por alguém de formação rabínica, para uma comunidade de cristãos vindos do judaísmo, que precisavam ali fazer uma relação com os textos também do Antigo Testamento para entenderem que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias. Neste texto que nós acabamos de ler, um texto muito conhecido, Jesus, ele caminha sobre as águas, e ele chama ali os seus discípulos, no caso Pedro, ali também a caminhar com ele. Gente, esse texto é um texto carregado ali de uma simbologia, é um texto onde os detalhes, eles falam muito ao nosso coração. E para que esta pregação não seja simplesmente uma pregação que possa trazer muito conteúdo a nós, mas que ela possa também ali trazer uma mensagem, a qual nós possamos aplicar na nossa vida de maneira concreta, eu quero trabalhar alguns dos elementos que nós encontramos aqui neste texto, e o próprio texto, ele vai roteirizar a nossa pregação. O texto fala que os discípulos são chamados a embarcar, a entrar na barca, e aguardá-lo na outra margem. Gente, aqui nós temos algo muito lindo, porque quando o texto fala que os discípulos são chamados ali a entrar na barca e aguardá-lo na outra margem, o texto fala que os discípulos, eles não podem ficar ali parados na margem. Eles são chamados a embarcar para poder encontrar Jesus na outra margem, ou seja, eles são ali chamados a irem de uma margem para a outra. O sair de uma margem e ir para outra, ou simplesmente o enfrentar o mar, significa que os discípulos não podem ali ficar parados. Os discípulos são chamados ali a se desafiarem, a sair de uma margem e a irem para outra. Aqui o Senhor já está falando para nós, neste tempo de prova, neste tempo de dificuldade que nós temos vivido, nós não podemos ficar parados, nós não podemos esperar na margem. Nós somos chamados a enfrentar os desafios deste tempo, na certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor, Ele tem uma mensagem para nós, irmãos. Ele nos aguarda do outro lado da margem. O Senhor nos aguarda na outra margem. Mas para que nós possamos encontrá-lo, é necessário que nós enfrentemos o mar. É necessário que nós enfrentemos os desafios. E dentro dos evangelhos, há uma distinção clara entre dois públicos. Um primeiro público são os discípulos. O outro público é a multidão. A multidão claramente seguia Jesus, porque tinha interesse em ver ali o espetáculo, em ver o sensacional, em ver o extraordinário. Agora, os discípulos não. Quem que é o discípulo na Sagrada Escritura? O discípulo é aquele que faz a experiência da proximidade. O discípulo é aquele que ouve a palavra e que dá adesão a esta palavra. A figura do discípulo dentro dos evangelhos é a figura da pessoa esforçada. Tanto é que o termo discípulo, ele vem ali da língua grega matetes,
E matetes é a raiz ali da palavra matemática. Matemática também nós encontramos ali a raiz matema, que significa esforço. Lembre-se lá quando você estava ali no ensino fundamental, que você tinha as aulas de matemática. Eu não gostava muito de matemática não. E para aprender matemática tinha que fazer um esforço lascado, gente. Por quê? Para aprender matemática você tem que se esforçar. Quem que é o discípulo na Sagrada Escritura? O discípulo é aquele que se esforça para ir ao encontro, para sair da sua realidade, para ir ao Senhor, para ouvir a sua palavra e para permitir ser ali formado por ela. A multidão, olha que interessante, a multidão para na margem. A multidão não é chamada a se desafiar. Agora, o discípulo não pode ficar parado. O discípulo tem que ir para o outro lado da margem. O discípulo tem que se desafiar. E enquanto os discípulos sobem na barca para poder enfrentar ali o mar, o texto diz de uma forma linda: tendo-os despedido Jesus, ele subiu ao monte, a fim de orar. E ao chegar à tarde, estava ali sozinho. Gente, nos textos sagrados, até mesmo a solidão de Jesus, para na sua intimidade, orar ao Pai e falar com Ele se relacionar, também fala muito ao nosso coração. Como é que nós temos vivido estes tempos de dificuldade que nós temos passado? Nós temos ali, muitas vezes na solidão, do isolamento, do confinamento, nós temos ali orado, nós temos subido ali ao monte, nós temos ali na solidão, nos colocado na presença do Senhor e ocupado o nosso tempo com as coisas dEle. Nós temos orado? Ou temos ali gastado e investido o nosso tempo em futilidades, em dispersões, que nada vão acrescentar para nós? Se você neste tempo da prova, se você neste tempo da tempestade, se você quiser ficar firme, por mais difícil que as coisas já estejam, porque nós não temos ali como estar reunidos presencialmente, fisicamente com a nossa comunidade, celebrando, nos nossos grupos de oração, enfim, nós somos chamados na intimidade a orar ao Senhor, irmãos. O barco então segue o seu caminho, ele já estava ali a uma certa distância, e ele é agitado pelas ondas. Gente, duas coisas aqui que eu quero observar. O barco, a barca no Evangelho, ela é símbolo da igreja. Esta agitação pelas ondas é ali as dificuldades, as tempestades que nós encontramos ali no nosso caminho. Olha como este texto ele é atual. Olha como esse texto, ele fala ao nosso coração neste tempo. Como igreja, nós nos encontramos em alto mar. Nós nos encontramos numa luta contra o mal. E temos ali nos visto agitados, assolados pela tempestade, pelas ondas, ali de um lado para o outro. Mas é lindo que esta barca, ela não naufraga. Porque quem está no comando da nossa barca é o Senhor. O Senhor está no comando da nossa barca, da barca que é a igreja, da barca da igreja doméstica que é a tua casa, da barca da igreja doméstica que é a tua família. Bate assim, ó, no teu peito e diz assim: quem comanda a barca da minha vida é o Senhor. Quem comanda a barca da minha família é o Senhor. Por isso ela não vai afundar. E aí então, o barco sendo agitado ali pelas ondas, pela dificuldade, pela tempestade. E Jesus então vem caminhando sobre o mar.
Aqui nós temos uma simbologia muito rica, sabe por quê, irmãos? Porque o mar na Bíblia, ele é símbolo do mal. Quando o texto mostra Jesus caminhando sobre as águas, o texto está ali dizendo que Jesus, ele tem poder sobre todo o mal. Ou o mal não prevalece sobre o Senhor. O mal não prevalece sobre os seus discípulos, sobre os seus escolhidos. O mal não prevalece sobre a igreja. Jesus aparece caminhando sobre as águas. Ele anda sobre o mar e olha que interessante, gente. Os discípulos, vendo que Jesus caminhava ali pelo mar, ficaram com medo. Aqui já tem alguma coisa estranha. Porque a nossa relação com Jesus, ela não pode ser uma relação de medo. A nossa relação com Jesus não pode ser uma relação temerosa. A nossa relação com Jesus, ela tem que ser uma relação de amor, irmãos. Tem que ser uma relação de amor. Isso aqui é muito lindo, isso fala muito ao nosso coração. Como é que você tem visto Deus? Você tem visto Deus como um patrão? Você tem visto Deus como um tirano? Você tem visto Deus ali como um autocrata? Ou você tem visto Deus como um Deus amoroso, misericordioso, justo, bondoso e principalmente compassivo? Um Deus que tem sofrido conosco, um Deus que tem permanecido conosco nestas tempestades e nestas provas que nós temos passado. Os discípulos ficaram com medo e começaram ali a dizer: é um fantasma. Gente, esse texto aqui fala muito ao nosso coração, irmãos. O texto está dizendo, às vezes, estamos há anos na igreja, servimos há anos numa comunidade, achamos que por estarmos ali todo domingo na missa, achamos que por estarmos sempre ali no grupo de oração ou na nossa realidade pastoral, paroquial, nós achamos que conhecemos o Senhor. Porém, corre-se o risco de nós estarmos há anos na igreja e nós não conhecermos o Senhor. Assim como os discípulos, eles não reconheceram que era o Senhor. Eles acharam que era um fantasma. Amados, quem é aquele que conhece? Conhece aquele que tem intimidade. Conhece aquele que se relaciona. Nós precisamos estabelecer nestes tempos, ainda que a nossa barca esteja agitada pelas ondas, nós precisamos estabelecer um relacionamento com o Senhor, irmãos. Nós precisamos ali estabelecer um relacionamento que nos leve à intimidade, que nos leve a uma experiência, que nos leve a conhecer, porque quem conhece não tem medo. E não tem medo porque sabe que o Deus que é Pai, apresentado ali por Jesus Cristo, revelado através da sua vida, das suas palavras e das suas ações, é um Deus que é amor. Nos voltemos neste tempo à essência de um relacionamento verdadeiro com Deus. Amados, aqui eu quero falar especialmente para tantos e tantas que servem ali ao Senhor em suas comunidades. Obviamente a nossa missão, ela não acabou. Nossa missão, ela não parou. Obviamente, irmãos, nós sabemos que a missão da igreja não para, porque o protagonista da missão é o Espírito, e o Espírito é ruá. Ele é sopro, ele é dunamis, ele é força, ele é movimento. A missão da igreja não para até que Jesus volte. Porém, amados, é importante que nós entendamos isso neste tempo que nós temos vivido. É importante ler os sinais dos tempos, que é um exercício tão saudável para a igreja. Nós vivemos em tempos onde as obras do Senhor, elas nos foram tiradas. Logicamente, a força da situação fez com que as obras do Senhor nos fossem tiradas, mas veja isso como um propósito.
Veja nisso um desígnio providencial de Deus. Se as obras do Senhor nos foram tiradas, é porque talvez nós somos chamados a estar mais na presença do Senhor das obras. Quanto tempo nós estávamos nas obras do Senhor e achávamos que estávamos diante do Senhor das obras, e não estávamos diante do Senhor das obras. Estávamos somente num ativismo que nos colocava ali nas obras do Senhor, ao ponto de que nós os servíamos e já não mais o reconhecíamos. Era como se ele fosse um fantasma, um desconhecido para nós. Mas neste tempo o Senhor nos chama. Ele vai dizer: tente confiança, sou eu. Não tenhas medo, tenha confiança, sou eu. Eu estou com vocês. Leve esta palavra como uma palavra de bênção para a tua vida. Deus está dizendo: tem confiança. Tudo isso vai passar. O barco está agitado de um lado para o outro, mas o barco não vai naufragar. O Senhor está dizendo: tende confiança, sou eu, não tenhas medo. O Senhor está falando para você que nestes tempos tem se tornado um refém do medo. Você que tem vivido sim uma situação de isolamento que nos é necessária por uma questão sanitária, mas você tem ficado ali tão aprisionado, tão refém dos seus medos, dos seus sentimentos, que você tem vivido um cativeiro emocional, e Ele está dizendo: eu quero te libertar. Sai da tua realidade, vem ao meu encontro. O Senhor nos chama também como a Pedro, porque muitas vezes nós somos como ele, nós pedimos sinais, nós não cremos. És tu, Senhor? Então me chama, deixa eu ir ao teu encontro, me chama também, para eu ir a ti, caminhando sobre as águas, me chama, para ir ao teu encontro. E Jesus, da mesma forma que ele respondeu para Pedro, ele está respondendo para nós também: vem, 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 vem. Qual vai ser a nossa resposta? Pedro, ele saiu da sua realidade e ele foi ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas. Talvez os tempos que nós vivemos são tempos onde, muito mais do que viver pela razão, nós temos que viver de fé. E se o Senhor nos chama a caminhar sobre as águas, é sair e ir, irmãos, caminhando sobre as águas. E se acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com Pedro? Porque o texto está dizendo que Pedro foi e deu ali os primeiros passos, e ele começou a afundar, começou a gritar, pedir: Senhor, salva-me. Irmãos, até mesmo deste afundar de Pedro, nós podemos tirar algumas lições. A primeira delas, numa linguagem muito bonita, há quem diga que Pedro, ele naufragou porque ele tirou o seu olhar do olhar de Jesus. Queridos, não tire o seu olhar do olhar de Jesus. Se você quer permanecer firme na prova, firme na tribulação nestes tempos, não tire o seu olhar do olhar de Jesus. Olhe para Jesus. Há muitas coisas hoje que querem ali confundir a nossa visão, que querem ofuscar a nossa vista, que querem ali nos tirar do verdadeiro alvo, que é o Senhor. Não tire o seu olhar do olhar de Jesus. Olha para Ele, olha para Ele. Talvez muitas coisas ao teu redor estejam ali chamando a tua atenção, porque querem te tirar do foco. Tenha visão espiritual, permaneça firme, olhando para o foco, permaneça o teu olhar no olhar do Senhor. Aqui nós já vamos nos preparando para orarmos, porque eu quero orar com vocês. Mas o texto também aqui está dizendo
para nós. Pedro caminhou sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, com medo começou a afundar e disse: Senhor, salva-me. Eu havia dito que eram duas as lições que nós podemos tirar. A primeira lição: não tire o seu olhar do olhar de Jesus. Segunda lição: se neste tempo de prova você naufragar, naufraga na presença dEle. Se nesse tempo de tempestade você tentou caminhar sobre as águas num ato de fé e não conseguiu, se você afundar, afunda perto dele, igual Pedro fez, afundou ali, até para afundar, afundou no lugar certo. Afunda, se for para afundar, afunda na presença do Senhor, afunda perto, porque você vai poder gritar a mesma coisa que ele gritou: Senhor, salva-me. E tenho certeza que o Senhor estendeu a mão e salvou ali Pedro do naufrágio. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo de Deus, e esta barca, em meio a esta tormenta, ela não vai naufragar. Vamos permanecer firmes. Aos irmãos do ministério, vamos orar, vamos cantar, vamos orar, para que nós possamos realmente pedir ao Senhor esta graça, de fazer uma experiência com o Senhor, a caminhar sobre as águas, a não parar na prova, a não parar na tempestade. O Senhor está falando aí com você nesse momento, é você mesmo. Você tem vivido tempos difíceis, todos nós, a humanidade inteira. A gente não pode ser individualista, né? E egoísta ao ponto de achar que o mundo gira em torno de nós. Nós estamos no mesmo barco, literalmente. Nós estamos literalmente no mesmo barco. Irmãos, só que não nos esqueçamos, a nossa barca, ela tem um capitão. Tem um outro texto do Evangelho que vai dizer: o barco estava ali no meio da tempestade, os discípulos apavorados e Jesus dormindo. Talvez o tempo que você tem vivido, ele tem representado isso para você. Anderson, eu tenho gritado, eu tenho clamado, eu tenho invocado o socorro de Deus, mas parece que Ele não me ouve. Você tem dito, parece que Ele está dormindo, mas Ele está dizendo para você: eu não estou dormindo. Ele está dizendo para você: eu sou o capitão do teu barco. Qualquer realidade onde eu esteja, essa realidade não vai afundar. O Senhor está falando, não é somente para a tua vida, não é somente ali, talvez para uma questão voltada ali à tua família. Jesus, Ele está na barca da tua família, ela não vai afundar. Jesus está na barca da tua casa, ela não vai afundar. Jesus está na barca da tua comunidade, ela não vai afundar. Jesus está nos teus negócios, os teus negócios não vão afundar. Jesus está na tua vida profissional, ela não vai afundar. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está conosco. E aí nós sabemos que Ele tem o poder de fazer nova todas as coisas. Ele tem o poder de transformar situações. E nós veremos situações neste tempo sendo transformadas. Ele está na barca da tua saúde. Tudo que diz respeito à tua vida, Deus tem cuidado. O enfrentar as provas, as tribulações, as tempestades faz parte da vida de um cristão. A diferença é como que você vai passar este tempo. Existem somente duas formas de passar este tempo: com Deus e sem Deus. Quem quiser enfrentar este tempo sem Deus vai sofrer de verdade. Quem enfrentar este tempo com Deus e em Deus
vai sair vencedor desta prova, desta tempestade e desta tribulação. Eu encerro esta fala para a gente rezar, que eu quero rezar com vocês. Firmes na palavra do Senhor Jesus. Tende confiança. Sou eu. Não tenhais medo. Eu já passei por muitos tempos difíceis na minha vida. E esse tempo não está sendo diferente. Não está sendo diferente. Minha esposa tem um comércio. E entre esperar o fim de todo este isolamento, de toda essa situação para retomar as atividades ou não, depois de um tempo de oração, de discernimento em família, ela entendeu. Vamos fechar o ponto físico, mas vamos atravessar a margem, vamos se reinventar, vamos tentar vender de outra maneira. E o que nos levou a tomar essa decisão foi a certeza de que Deus não nos abandona. O Senhor, Ele está conosco. Nós servimos a um Deus que nos ama. A tempestade vai passar, e depois a gente vai se reunir para partilhar tudo que Deus fez em nossa vida. Que Deus possa cuidar de nós. Vamos orar através da canção. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Eu convido você aí na sua casa se a tempestade a orar com esta canção, me alcançar, a elevar a Deus um louvor neste tempo de prova, na certeza de que em tudo Ele tem cuidado. Canta isso, abençoa a tua vida com essa canção. Abençoa a tua realidade. Abençoa tudo que você tem vivido. Se a tempestade me alcançar, tu és. Faz um ato de fé. Meu abrigo. Chama aí na tua casa toda a tua família. Esposa, chama marido, chama filho, chama filha. Tem as mãos, orem juntos, clamem juntos. Pra respirar e me faz andar sobre as águas. É isso. Tu és.
momento. Não tenha medo, não se envergonhe. Não importe do que as pessoas vão pensar ou vão dizer de você. Ore. Nós estamos na novena de Pentecostes. Hoje é dia da ascensão do Senhor. Nós esperamos, nós ansiamos pelo Espírito. Nós queremos ver a sua manifestação no meio de nós. O Senhor me dá uma visualização profética. E é muito importante que depois você entre em contato aqui com a TV, que você deixe o seu testemunho. O Senhor me dava uma visualização de algumas casas, e sobre algumas casas uma forte chuva, uma forte tempestade caindo. Eu vi estas casas com a porta aberta, e eu vi o Senhor adentrando dentro destas casas. O discernimento que o Senhor me dá é que muitos irmãos que estão nos acompanhando têm vivido isso. Um tempo de uma forte tempestade sobre a sua casa. Só que neste momento de oração você abriu as portas da tua casa e o Senhor entrou. E o Senhor, Ele vai calar toda a tempestade que a tua casa ela tem vivido, e você vai testemunhar que Jesus é o Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família, que do teu barco Ele está no comando. Ele está no comando da